Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5, os versículos 1 a 11. Hoje nós vamos falar sobre uma visão sem limites. E a minha oração, meu desejo, ao trazer essa palavra aqui para você, é que você saia daqui hoje com a sua mente transformada, com a sua mente renovada, pensando mais parecido com Jesus. Amém? Vamos ler o texto? Lucas 5, de 1 a 11. Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Esse texto é um texto muito conhecido e aparentemente ele fala simplesmente sobre mais um dos milagres que Jesus realizou. Jesus fez muitos milagres, muitos sinais, muitas coisas tremendas, maravilhosas, que nos impressionam, não é? Mas aqui eu queria falar com vocês hoje não somente sobre o milagre, mas quando eu li esse texto, quando eu estudava ele, eu fiquei impressionado de perceber a diferença que existe entre a visão de Jesus e a visão natural do ser humano. Visão natural que muitas vezes é também a nossa. E como nós podemos ser muito enriquecidos, como a nossa vida pode mudar quando nós entendemos como Jesus pensa e crescemos espiritualmente e passamos a pensar como Ele. Então o texto nos mostra a visão de Jesus e ela é muito superior à visão natural. E é interessante que Jesus aqui, ele pregou obviamente para a multidão ali, e essa pregação não está registrada, mas além da pregação só existem aqui 2 frases curtas de Jesus, e com 2 palavrinhas tão rápidas, ele consegue nos expressar o quanto a sua visão é superior à que normalmente nós temos. E normalmente você não consegue ir além da sua visão. É muito importante a gente entender como nós podemos ampliar a nossa visão, como podemos romper os limites, porque a nossa visão determina onde vamos chegar. Dificilmente alguém consegue ir além da sua visão. Às vezes Deus faz coisas tremendas conosco, que nem estamos esperando, não sonhamos, não imaginamos, e de repente Deus nos leva além mesmo da nossa visão. Mas até quando isso acontece, é preciso que a gente entenda o que Deus está fazendo, é preciso que a gente reaja ao que Deus está fazendo e amplie essa visão, para que a gente possa continuar nesse mover que Deus trouxe sobre as nossas vidas. Amém? Então eu quero mostrar para você hoje um contraste entre a visão natural e a visão de Jesus, porque somente a visão de Deus pode nos levar acima dos limites dessa pobre visão humana e fazer com que a gente realmente experimente toda a bênção de Deus. Amém? Como sempre, a gente começa pelo negativo e termina pelo melhor, não é? Então eu quero falar com vocês sobre a visão do homem. É impressionante como um texto tão curto revela os limites da visão humana. Primeira coisa que eu noto aqui é a curiosidade sem compromisso. Frequentemente a gente percebe nas pessoas curiosidade sem compromisso. Aconteceu um acidente na estrada, está todo mundo passando ali.
Todo mundo diminui, quer ver o que aconteceu, quer ver se o acidente foi grave, quer ver se teve vítima, fica aquele congestionamento, todo mundo quer ver. Mas ninguém para ajudar. Hoje em dia, então, nós vemos casos em que as pessoas estão vendo um desastre e ficam filmando. A pessoa está se afogando e ele está lá filmando para mostrar no Instagram depois que ele filmou aquilo. Mas não para ajudar a pessoa que está ali. Então a gente muitas vezes está movido por curiosidade, mas nem sempre tem compromisso com aquilo que está acontecendo. Aqui a multidão estava em volta de Jesus. A multidão queria ouvir Jesus. Mas quantas vezes, em quantos outros momentos, essa multidão mostrou que não tinha compromisso nenhum com ele? Eles ouviram que existe um mestre novo por ali, aconteceu algo novo na cidade, ele até fez milagres, não todo mundo quer ver, mas quantos ali estavam comprometidos com ele? Porque num outro momento, a multidão está dizendo, soltem Barrabás e não Jesus. Soltem Barrabás e não Jesus. Então a multidão demonstra muitas vezes curiosidade sem compromisso. Quando Jesus multiplica os peixes, os pães e peixes, eles estão felizes. Mas daqui a pouco, eles se aproximam novamente de Jesus e Jesus diz assim, olha, vocês estão me procurando porque querem mais pão, não porque creram. Vocês não estão comprometidos comigo, vocês querem mais pão apenas. Quem é que não gosta de ver uma multiplicação, especialmente de alimento, não é? Que bom! Estávamos com fome, Jesus multiplicou pães e peixes, mas poucos ali estavam comprometidos com ele. E a primeira pergunta que eu faço então para você é se você está nesse limite da visão humana. Se você muitas vezes vem à igreja para ver o que vai acontecer, se você está sentado aqui, mas como alguém, um simples assistente, alguém que está distante observando, deixa eu ver como é que está a iluminação hoje, deixa eu ver se essa arte está bonita, deixa eu ver quem é que vai pregar, mas você às vezes não tem compromisso com Deus. O Espírito de Deus está falando, está fazendo coisas aqui, você está como um observador, alguém curioso, mas não comprometido. Então, esse é o primeiro nível em que nós vemos como a visão humana é pequena. Segunda coisa que nós notamos aqui, é que a visão humana é limitada pelas circunstâncias. A visão humana é limitada pelas circunstâncias. E aqui eu quero falar sobre o segundo ponto antes desse ainda. A visão humana é inconstante. Num momento eles adoram a Jesus, no outro momento estão negando. Num momento estão felizes, estão vendo as coisas acontecerem. No outro momento não tem nenhum sentimento, nenhum apego ao que Jesus está fazendo. Então nós não podemos ser inconstantes, nós não podemos depender de momentos, não podemos depender do que está acontecendo num instante. Você não pode estar cheio do Espírito aqui e chegar em casa está na carne. Você não pode no momento estar adorando a Deus e acaba a sua oração, está brigando com a sua esposa. Não pode haver essa inconstância nas nossas vidas, amém? E o terceiro ponto, esse sim, a visão humana é limitada pelas circunstâncias. Aqui eu quero focar não na multidão, mas nos pescadores. Eles estavam entristecidos pelo fracasso profissional daquele momento. A vida deles é aquela. O dinheiro deles, o sustento deles depende daquilo. E diante de um fracasso profissional, eles não estavam entre os que buscavam ouvir a Jesus. É impressionante perceber como as circunstâncias influenciaram a vida deles. Estava acontecendo algo tremendo ali do lado. As pessoas estavam desejando ouvir a Jesus. E eles estavam tristes, consertando suas redes, lavando as redes, pensando em como aquele dia foi perdido, se o próximo dia seria melhor, se a próxima pescaria seria melhor. Eles estavam ali curtindo a sua autopiedade, abalados por umas simples circunstâncias. Preferiram curtir isso do que realmente se dedicar a ouvir a Jesus. Então eu quero dizer para você, pode haver momentos em que as circunstâncias não são favoráveis na sua vida, mas veja bem, o mundo não tinha acabado, gente. Eles tinham tido um dia ruim de pescaria.
Eles não perderam as redes, eles não perderam os barcos, eles não perderam o sustento deles. Foi um dia ruim. Bastou um dia ruim, bastou um momento em que as circunstâncias não foram favoráveis para que eles estivessem ali desanimados, tristes, sem conseguir perceber o que estava acontecendo. Não viam o que estava acontecendo. E presta atenção, o que estava acontecendo ali era muito bom, era ou não era? Quem é que estava ali do lado? Jesus, gente. Imagine só, o maior de todos os acontecimentos da história estava diante deles. Eles viveram na geração em que Deus se encarnou, se tornou homem para vir até nós, para nos pregar a sua palavra, para morrer na cruz por nós. O maior pregador de toda a história estava ali. A pessoa mais poderosa de toda a história estava ali. A essência do amor estava ali. E o que eles estavam fazendo? Limitados pelas circunstâncias. Focados na sua rede, curtindo sua autocomiseração. Perdemos um dia. Será que a gente também não está assim muitas vezes? O maior de todos os acontecimentos do lado deles. Gente, se você não gosta de um pregador, é normal. Alguns agradam mais a gente, outros agradam mais a outros. Mas com Jesus eu acho que não tinha problema, vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que foi o maior pregador de todos os tempos? E eles não notaram isso. Eles não se impressionaram. Eles estavam tão perto que Jesus viu os barcos ali do lado e pediu um deles. Eles estavam tão perto que Jesus, ao terminar de pregar, pôde ir lá conversar com Pedro. Jesus pôde ver o que eles estavam sofrendo. Então eles também podiam ver Jesus, sim ou não? Eles podiam ouvir Jesus, mas estavam totalmente fora daquilo. Certa vez uma pessoa, no final do culto, me chamou do lado assim, eu ia saindo, e a pessoa me disse assim: pastor, eu estou nessa igreja aqui há 6 meses, eu cheguei aqui, eu estava desempregado, e eu estou desempregado até hoje, eu estou procurando outra igreja. E eu tive uma vontade de dizer: vai com Deus, a porta é ali, mas eu não fiz isso. E eu tentei mostrar para aquela pessoa que ela precisava ter uma visão espiritual da vida, que é de Deus que ela depende, e que Deus tem o momento certo para abrir a porta para ele. Mas a pessoa estava tão limitada pelas circunstâncias, pelo fato de estar passando por um desemprego, que ela não via o que estava acontecendo espiritualmente à sua volta. Todos nós somos muito facilmente influenciados pelas circunstâncias. Uma doença, uma dificuldade familiar, um problema de relacionamentos, um problema financeiro, essas coisas podem abalar a gente. Mas você não pode ser como esse povo que tinha uma visão limitada e que não percebia o que estava acontecendo diante da sua vida. Diante do maior de todos os acontecimentos, eles estavam ali simplesmente apáticos, fora do que estava acontecendo. Não viram que era Jesus pregando uma palavra que podia trazer vida para eles. Então não seja limitado pelas circunstâncias, amém? Quarto ponto aqui, a respeito da visão limitada, é que ela era limitada espiritualmente também. Pedro, quando vê tudo aquilo, quando é impactado pelo milagre, agora já não tinha mais como estar indiferente, sim ou não? Agora eles viram um milagre. Agora Jesus decretou uma palavra, ele aceitou a palavra de Jesus, foi lá, lançou as redes e os peixes vieram aos montes. O que é que Pedro disse para Jesus então? Senhor, retira-te de mim. Veja como a mentalidade, como a sua visão é importante, como uma visão errada pode ser um grave empecilho na sua vida. Graças a Deus que Jesus não foi condicionado pela visão de Pedro. Porque se Jesus dissesse: tá bom, Pedro, então estou indo embora, o que é que teria acontecido com a vida de Pedro, gente? Nada mais. Ainda bem que Jesus não andou pela visão de Pedro, porque a visão de Pedro, quando viu o milagre, ele foi impactado, ele viu, mas ele
pensou o quê? Estou mesmo diante de alguém especial, eu não estava percebendo. Esse homem aqui não é qualquer um, ele é santo, tem algo diferente nele. Eu vou embora. Eu sou pequeno pecador, não posso estar diante de uma pessoa assim. Senhor, retire-te de mim. Olha só como uma visão limitada pode ser um grave empecilho na sua vida. Em vez de dizer, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, o Senhor se importou com a minha dor, se importou com a minha necessidade, se importou de perceber que eu estava aqui triste. Não ligou para o fato de eu ter uma visão pequena, veio aqui, fez um milagre na minha vida, muito obrigado, eu quero colar no Senhor. Onde o Senhor for, eu vou. Não, o que ele disse? Senhor, retira-te de mim. Eu vou contar uma história triste para vocês. Certa vez, eu estava no seminário, na faculdade teológica, e voltando para casa de ônibus, e naquela época, os mais velhos aqui vão lembrar, tinha cobrador no ônibus, né? Hoje em dia nem tem mais, você já entra lá, passa o cartãozinho. E eu falei, bom, vou tentar evangelizá-lo. Vou puxar uma conversa aqui e ver se eu consigo falar de Jesus para ele. Comecei a conversar com o cobrador, e ele então me disse assim, olha, eu já fui crente, eu sou desviado da igreja, falou o nome da igreja a que ele tinha pertencido. E aí eu falei, mas então rapaz, o que aconteceu? Por que você se afastou? Você já conheceu o evangelho, conhece a Jesus, por que você se afastou? E ele me disse assim, certa vez eu estava na igreja, e alguém estava pregando, e disse que aquele que mais recebe, mais é cobrado. Então eu prefiro não receber nada. Ele ouviu uma mensagem, uma pregação, e de fato isso está na Bíblia, de que a quem mais é dado, mais será cobrado. E ele disse assim, então, para não ser cobrado, eu prefiro ficar no meu canto. E na hora, eu pensei assim, não pode ser, eu não acredito no que eu estou ouvindo. Eu me desconcentrei, eu tive que prestar atenção, voltar para dizer para ele o que ele precisava ouvir. Porque a vontade foi dizer assim, burro, volta correndo, o que você está fazendo da sua vida? Como é que você entendeu totalmente errado? O que Jesus estava dizendo era o seguinte, você que conhece mais, precisa deixar que esse conhecimento transforme a sua vida. Aquele que mais recebe, mais é cobrado. Você que está recebendo luz, você precisa ser luz para outros. Jesus estava desafiando as pessoas a crescerem, a irem adiante. E ele entendeu assim, é melhor eu sumir. É melhor eu não receber nada para não ser cobrado nada. Gente, veja como a visão humana pode ser tristemente limitada. E esse homem então, tinha se afastado da igreja porque ele não queria ser julgado, não queria conhecer mais, ele achou que era melhor não se aprofundar no conhecimento de Deus. Se você estivesse lá, você também não ia dizer comigo, burro, o que você entendeu errado? Volta logo para Jesus. Mas muitas vezes, nós também temos uma visão pequena, uma visão limitada espiritualmente. Limitada daquilo que está acontecendo. Uma visão limitada da vontade de Deus. E a gente precisa deixar que Deus quebre esse limite na nossa visão. Amém? O último limite que eu vejo na visão humana é que ela também é limitada nos seus alvos. A gente não consegue discernir a vontade de Deus e ter alvos elevados. Muitas vezes nossos alvos são pequenos. A gente está desejando algo muito pequeno e Deus tem coisas maiores para as nossas vidas. A gente percebe isso no momento em que Jesus os tira daquela visão pequena e diz então para Pedro assim, Pedro, você não vai ser só um pescador. Você está feliz porque você tinha sido um pescador frustrado, agora você é um pescador próspero. Mas eu vou fazer de você muito mais do que isso. Você vai ser pescador de homens. Gente, vocês conhecem Pedro hoje. Eu não preciso explicar quem é Pedro, eu falo de Pedro, vocês sabem quem é. É o apóstolo Pedro. Aquele que andou sobre as águas, amém? Todo mundo sabe quem é Pedro. Por que você sabe?
Porque Deus transformou Pedro em um grande homem, em um grande apóstolo, em um grande servo de Deus, em alguém que fez coisas maravilhosas. E todo mundo hoje sabe quem era Pedro. Mas quem era ele antes? Um pescador num país minúsculo, dominado pelo Império Romano. Perdido lá no meio daquela região tão distante para a gente. E Deus tinha algo muito maior para ele. Então a visão nossa, a visão humana, muitas vezes é pequena, a gente não discerne o futuro, a gente não sabe o que Deus pode fazer nas nossas vidas. A gente às vezes é condicionado pela nossa história, pela nossa família, a gente é condicionado pelas coisas que disseram para a gente. Talvez as pessoas não tenham acreditado muito em você, talvez na própria família você ouvia aquelas histórias do tipo, esse menino não vai ser nada nunca vai ser nada na vida. Quantos já ouviram palavras de morte desse tipo? Palavras que decretavam algo ruim a respeito do seu futuro. Muita gente. Acho que a maioria de nós, talvez todo mundo em alguma circunstância passou por isso. E a nossa própria visão, quanto ela pode ser pequena, limitada. Eu me lembro de uma vez, deixa eu tomar um gole d'água. Pouco antes de fazer a faculdade teológica, eu estava fazendo a faculdade de economia. Graças a Deus o mundo perdeu um péssimo economista. E eu me lembro que eu estava conversando com uma pessoa cristã, e eu disse para ela assim, olha, eu quero crescer espiritualmente, eu quero servir a Deus, mas uma coisa que eu nunca vou fazer é ser pastor. Uma coisa que eu nunca vou fazer é ser pastor. 6 meses depois, eu tinha trancado a faculdade de economia e estava na faculdade teológica. Então a nossa visão, muitas vezes, não acompanha o que Deus tem para nós. Ele estava ali pensando em peixes, e Deus dizendo para eles, vocês vão ser pescadores de homens. Eles estavam olhando para as circunstâncias, olhando para aquilo que todo mundo fazia na época deles. Não existiam muitas oportunidades de trabalho, era aquilo que eles sonhavam. Eles não sonhavam em sair da sua cidade, em viver em outro lugar, em exercer outra profissão. Eles não sonhavam com coisas espirituais, porque as coisas espirituais eram para os religiosos, e eles não faziam parte da elite religiosa. Mas Deus tinha um plano para a vida de Pedro. Eu quero dizer para você, Deus tem um plano para a sua vida, amém? E você precisa orar, você precisa andar com Deus, você precisa andar no Espírito, você precisa ler a Bíblia para descobrir o que é que Deus tem para você. Porque o plano de Deus para a sua vida pode ser muito maior do que aquele que você imagina. E não necessariamente quer dizer que você vai ser um pastor ou algo assim, mas você pode exercer um ministério na igreja que talvez você não conheça ainda. Podem existir dons, capacidades, talentos na sua vida que você ainda não descobriu. Ou não descobriu que Deus pode usá-los. Deus pode ter coisas maiores para você, não somente dentro da igreja, no ministério, mas na sua vida e fora. Talvez você não acredite naquilo que você pode fazer. E se você estiver limitado pela sua visão, esse limite da visão vai ser o limite da sua vida. Normalmente, as pessoas não conseguem ir além da visão que têm. E se você orar a Deus, Ele vai tirar as vendas, Ele vai revelar a você o que Ele tem para a tua vida, Ele vai quebrar os condicionamentos que existam. Muitos de nós aqui estão presos por uma visão pequena, uma visão menor do que a que Deus tem para você. E você precisa crer no poder de Deus, de transformar a tua vida, de fazer com que você prospere e de te levar adiante dos limites que colocaram sobre a tua vida, amém? Quero falar um pouco agora então sobre a visão de Jesus. Já vimos o quanto a visão humana pode ser limitada. Mas e a visão de Jesus? Bom, como eu falei para vocês, só tem aqui 2 frases de Jesus. Será que tem muita coisa aqui a respeito da visão de Jesus nesse texto? Nós vamos ver que a visão de Jesus é sempre abrangente, completa, ampla. Jesus não tem dificuldade de lidar com coisas que parecem contrastes. O ser humano, especialmente nos dias atuais, parece que a gente está cada vez mais aprendendo a ter uma visão binária, ou é sim ou é não. Ou você está aqui ou você está aqui.
Ou você é contra ou você é a favor. E a gente pensa sempre nessas categorias. E Jesus lidava com coisas que aparentemente poderiam ser contrapostas, e ele consegue ter uma visão ampla, muito maior do que isso. Muitas vezes as pessoas me perguntam certas coisas, e eu já percebi que a pergunta é que está errada, e aí é difícil responder. As pessoas fazem um contraste entre duas coisas que são boas. Do tipo, o que é melhor, qualidade ou quantidade? A pergunta é errada, induz a gente a fazer uma escolha. Quem disse que eu preciso escolher entre qualidade ou quantidade? E se eu quiser os dois? Então a visão de Jesus é muito maior e ela consegue conciliar coisas que às vezes as pessoas ficam escolhendo, ou eu vou por aqui ou por aqui, e Jesus consegue nos mostrar uma visão ampla, uma visão que não é tendenciosa, que não é fixada num extremo. Amém? Eu vou mostrar isso para vocês, como cada uma desses aspectos da visão de Jesus consegue conciliar as coisas. Em primeiro lugar, a visão de Jesus, ela inclui o material e o espiritual. A gente não fica lidando às vezes com essas coisas? Será que eu estou sendo muito materialista? Será que aquela pessoa não está sendo muito espiritual, muito religiosa, muito fanática? E a gente fica tentando lidar com as coisas como se o material fosse um mundo, o espiritual é outro mundo. E aí eu tenho que decidir em qual mundo que eu vou viver. Não, gente. Eu tenho necessidades materiais e eu tenho necessidades espirituais. Eu vivo uma realidade material e eu vivo uma realidade espiritual. E eu preciso conseguir conciliar com essas coisas. Jesus, ele lidou com as necessidades imediatas das pessoas. Ele lidou com as necessidades materiais, físicas. Eles estavam tristes porque não tinham pego peixes. Jesus fez um milagre e trouxe os peixes para eles. Eles tinham necessidades emocionais, estavam abatidos. Jesus trouxe ânimo para eles. Mas para a multidão, o que é que Jesus estava fazendo? Pregando palavras de vida eterna, pregando sobre as coisas espirituais, falando do reino de Deus. Então, no mesmo episódio, Jesus lida com as coisas espirituais, com as materiais, com as emocionais, com tudo. Ele não precisa escolher, bom, eu estou aqui, eu sou o Filho de Deus, eu vim pregar palavras de vida eterna, eu só vou me dedicar à pregação e ignorar a necessidade material deles. Não é necessário. E até hoje as pessoas ficam discutindo a missão da igreja, e eles ficam nesses extremos. Tem igreja que só prega o evangelho, mas não cuida dos necessitados. Acham que se fazer isso é um desvio. Não, o mais importante é pregar o evangelho. Sim, o evangelho é o mais importante, mas nós podemos fazer as duas coisas? Se podemos fazer as duas coisas, vamos fazer. Então, a visão de Jesus inclui tanto o material como o espiritual. Eu posso buscar a Deus por uma necessidade material? Posso. Mas e se eu só buscar as necessidades materiais e só ficar orando a Deus para prosperar financeiramente? Vou estar perdendo todo o foco da visão espiritual. Percebe como a gente oscila? A gente fica tentando ir para um extremo ou para o outro, e Jesus conseguiu aqui conciliar plenamente. Ele tem bênção para a tua vida espiritual, ele tem bênção para a tua vida material. Amém? Segundo lugar, outro contraste que Jesus lidou perfeitamente, é de ver tanto a multidão como o indivíduo. Jesus viu a necessidade daquela multidão, e estava pregando para todo aquele povo. Eu não sei quanta gente tinha ali, mas normalmente quando Jesus pregava, muita gente se chegava até ele. E ele estava olhando para a multidão, só que ele conhecia a necessidade do indivíduo, da pessoa. Ele está olhando para a multidão, e ele olha aqui, Pedro. Tem nome. Ele sabe quem é. Ele sabe o que precisa. Ele enxerga a pessoa. Ele enxerga você. Eu daqui vejo um povo, mas Deus está vendo o seu nome. Ele te conhece pelo seu nome. Ele sabe o que é que você passou nessa semana. Eu estou vendo o povo aqui. Se vocês estão alegres, se vocês estão com frio. Eu estou vendo o povo. Deus está vendo o coração de cada um de nós. Ele sabe o que você precisa hoje. Conhece o seu passado, conhece o seu futuro. Ele sabe o que Ele pode fazer na tua vida.
Então mesmo quando a gente está aqui num culto com muita gente, quando a gente está, pode ser uma aglomeração com milhares de pessoas, você continua sendo um indivíduo, uma pessoa, vista por Deus como alguém especial. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? É motivo para se alegrar, amém? Por isso na igreja a gente procura também ter cultos, reuniões com muita gente, mas células, onde a gente pode conversar um com o outro. Reuniões nas casas, onde a gente ora uns pelos outros. E você deve buscar esse tipo de vivência. Onde você está aqui com o corpo todo, com a multidão, mas onde você também tem um relacionamento mais íntimo, mais pessoal. Amém? Você precisa ter sua vida de oração no seu quarto, na sua casa. Porque Deus é o seu Deus. Ele não é o Deus da igreja e a church, Ele não é o Deus da igreja cristã, Ele é o seu Deus também, amém? Então Jesus, Ele lidou com perfeição, com a multidão e com as necessidades do indivíduo. Ele olhou para aquelas pessoas e viu as suas necessidades. Ele viu Pedro, Ele viu os pescadores desapontados e Ele tinha um plano para eles, amém? Outra marca da visão de Jesus é que Ele focou no eterno, no presente e no futuro. Ele olhou para todos os tempos. A gente olha o quê? O imediato, é ou não é? Aquela pessoa que me disse assim, eu estou desempregado, eu vou embora dessa igreja porque eu vou para outra que resolva o meu problema. Ele está olhando para o imediato, ele tem uma necessidade imediata. Você talvez esteja preocupado com a sua necessidade mais urgente. Talvez você tenha vindo ao culto hoje esperando ouvir uma palavra que resolva o seu problema mais urgente. Mas Jesus, Ele consegue manter o foco das coisas eternas, que são muito mais importantes, das coisas presentes e do futuro. Onde é que eu estou vendo isso, gente? Simplesmente, nós olhamos ali para Jesus e vemos, para a multidão, Ele está pregando palavras de vida eterna. Ele está olhando para eles e sabe que eles precisam conhecer o reino de Deus, sim ou não? E isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas ao mesmo tempo que ele tem uma palavra de vida eterna para a multidão, ele está olhando para o presente daquelas pessoas. Porque no presente eles estavam desanimados, porque não tinham pescado, e eles precisavam de um toque naquele dia. Eles não tinham condição de continuar crescendo e entender as realidades eternas, enquanto aquele problema do presente não fosse resolvido. E aí Jesus vai lá, faz o milagre e toca no presente deles. Trouxe peixe naquele dia. Jesus não trouxe uma promessa de que um dia eles seriam abençoados tendo uma empresa de pescaria muito grande. Trouxe peixe por dia. Lidou com o eterno e lidou com o presente, mas lidou com o futuro também, porque Jesus sabia que Ele iria morrer na cruz por nós e que precisaria ter muito mais gente pregando. Então o que é que Jesus faz? Diz para eles assim, vocês vão ser pescadores de homens. Jesus está olhando para o futuro, gente. Jesus está vendo aquela multidão e dizendo assim, eles vão precisar de mais pregadores, então vão ser vocês, vem aqui. Ao cuidar do presente de Pedro, que estava desanimado, Pedro, Tiago, João, que estavam ali desanimados por não ter pescado, Jesus dá uma palavra para eles para o futuro e diz assim, eu farei de vocês pescadores de homens. Amém? Então, pode aplaudir. Eu acho que Jesus é tão maravilhoso que se eu fosse ateu eu seria apaixonado por Jesus. Porque, gente, presta atenção no que aconteceu aqui. Foi com uma frase declarando para eles lançarem as redes, e uma frase depois dizendo, vocês vão ser pescadores de homens. Só isso. Mas veja como é ampla a visão de Jesus que está por trás disso tudo. Ele está cuidando da multidão, Ele está pregando palavras de vida eterna, Ele está cuidando do presente, e está preparando o futuro daquela multidão que ia precisar de pregadores. Então, às vezes, a gente também fica nesse limite, muito preso à necessidade urgente e não vê o futuro que Deus tem para nós. Muitas vezes, a necessidade material impedindo a gente de entender as realidades espirituais. E tem outros que às vezes ficam só pensando lá no céu e não estão cuidando de coisas que Deus tem para eles aqui hoje.
Nós temos limites. Jesus, num só momento, numa só história, num milagre que é descrito em apenas 11 versículos, ele está lidando com o presente, com o passado e com o futuro. A visão de Jesus é perfeita. Então Jesus tem cura para o seu passado, tem bênção para o seu presente e tem propósitos para o seu futuro. Amém? Pode repetir comigo? Ele tem cura para o meu passado, tem bênção para o meu presente e tem propósitos para o meu futuro. No nome de Jesus. Amém. Outra marca da visão de Jesus é que ele vê problemas e soluções. Quem aqui tem tendência de ver só problemas? Pode levantar a mão. Às vezes você está no meio das coisas e você está focado nos problemas, preciso resolver esses problemas. Outros são focados em soluções. Jesus vê o problema e vê a solução. O homem tende a ser pessimista e ficar paralisado diante do problema. Tem gente que é muito bom em detectar o problema, mas não consegue apontar soluções, não consegue sair daquilo. Você faz o diagnóstico certo, mas não sabe dar o remédio. Geralmente é assim com a gente, não é? Eu não sou médico, não entendo de nada, eu às vezes até percebo qual é o problema. Eu estou com uma dor nesse braço. Eu sei o que está doendo, mas eu não sei como curar. Jesus, ele vê o problema, mas ele tem a solução. Por aperto da multidão, qual era a solução? Tinha muita gente, estava lotado de gente, ele não tinha espaço. Qual era a solução? Ele precisava do quê? Um barco. O barco vazio, sem peixes, que para os discípulos, aqueles que vieram a ser discípulos, era um problema, para Jesus foi solução. Então eu tenho uma multidão aqui, eu preciso de espaço. O barco é a solução. Para os discípulos que estão desanimados, não conseguiram pescar nada, estão ali sem conseguir ouvir o que Jesus tem para dizer, porque estão chateados, perderam um dia de trabalho, qual a solução? O milagre. Mas enquanto ele está aqui cuidando dos indivíduos, ele sabe que aquela multidão vai continuar precisando ouvir a palavra. Qual a solução para aquela multidão? Transformá-los em pescadores de homens. Cada passo que Jesus dava, ele transformava um problema numa solução. O barco vazio num momento é a solução. No outro, ele enche o barco e se torna a solução. E no outro, ele diz, largue o barco, largue os peixes e venham ser pescadores de homens. E vai ser solução de novo. Cada passo de Jesus é uma solução, uma solução, uma solução. Cada vez que ele age, cada vez que ele fala algo, cada vez que ele toma uma atitude, traz uma solução. Amém? Então Jesus conhece os seus problemas. Ele conhece as suas necessidades. Mas ele é poderoso. Ele tem solução para todas as coisas. E muitas vezes aquilo que a gente está vendo só como problema, pode ser solução para outra questão na visão de Jesus. Deus conhece as coisas de uma maneira completa, ampla, acima de tudo. Sabe, nós precisamos enxergar mais do alto. Eu notei, quando eu vou para algum lugar que eu não conheço, quando eu vou viajar para um lugar que eu não conheço, por exemplo, às vezes eu vou lá e procuro um vídeo no YouTube e assisto. Então eu vejo alguém caminhando ou viajando de carro, de moto por uma estrada. De repente alguém mostra uma imagem de drone. Lá do alto, é outra coisa, amplia a sua visão. Se você enxerga somente dali de baixo, parece uma coisa, e já é bom. Mas quando você vê de cima e você vê todo o panorama, é outra visão muito mais ampla. Deus tem uma visão ampla, Jesus tem uma visão completa para a sua vida. Ele enxerga os seus problemas, mas ele enxerga também as soluções. E ele enxerga as soluções que você não vê ainda. Ele enxerga coisas que você talvez só veja como problema, e ele enxerga como soluções. Então nós precisamos confiar, porque só isso tira a ansiedade da gente. O segredo para a gente não andar ansioso, é saber que Deus está vendo mais do que a gente está vendo. Você está vendo uma parede, mas você não vê quando ela vai cair. Você está vendo um obstáculo, mas não está vendo o momento em que esse obstáculo vai cair. Você está vendo o obstáculo, mas ainda não está vendo a porta que Deus vai abrir. Mas Deus já vê tudo. Como eu falei, ele vê presente, passado e futuro, ele vê soluções e não somente problemas. Então a gente precisa sempre descansar em Deus
e sair dessa situação de olhar só o problema. Quem olha só o problema tende a ficar focado na murmuração, na apatia, no conformismo, na ansiedade. Mas quando você sabe que Deus tem soluções, as coisas começam a mudar. Amém? Por fim, a visão de Jesus é dar e receber. Nós, mais uma vez, somos limitados. Ou a gente está aqui só para receber, ou então você vê aquela pessoa que só quer abençoar os outros e deixa de cuidar da própria vida, da própria família às vezes. Quantos pastores já fizeram isso? Descuidaram da família porque estão só cuidando dos outros. Ele tem que dar, ele tem que abençoar, e ele esquece de receber de Deus o que ele precisa. Multidões estão fazendo o contrário, só querem receber, receber, e nunca estão dispostos a abençoar. Também não funciona. Aqui nós vemos Jesus agindo de uma maneira perfeita. Ao mesmo tempo que ele abençoou aquelas pessoas, ele chamou-os para um compromisso. Ele curou o problema imediato de Pedro? Sim. Ele fez um milagre? Sim. Ele cuidou da necessidade material? Sim. Mas ele não disse: Pedro, tá feliz agora? Pronto, dá um abraço aqui, vamos caminhar. Não, ele disse: Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens. Nós precisamos entender que a visão de Deus é receber e também dar. Você tem sido abençoado? Quanto mais você é abençoado, mais você tem que pensar: eu preciso ser um abençoador. Deus não te abençoa somente por você. Você é importante para Ele, mas você é importante também para outras pessoas que você vai abençoar. Tudo que Deus faz na sua vida, você deve desejar que transborde para outras pessoas. Menos do que isso é ser egoísta. Querer só receber a bênção de Deus e não estar disposto a abençoar é ser egoísta. Ou estar preso a uma visão pequena em que você não se acha capaz de nada. Mas se você não se acha capaz de nada, você tem que pensar assim: Deus em mim, aí vai dar certo. Jesus em mim, aí vai dar certo. O Espírito Santo me capacitando, me ungindo, aí vai dar certo. Então eu posso achar que eu não sou capaz de nada, mas que Deus é capaz de fazer esse nada valer alguma coisa. A Bíblia nos traz a ilustração de que nossa vida é como um tesouro em vasos de barro. Eu sou só um vaso de barro, mas o tesouro vai fazer valer a pena. Amém? Então, a visão de Jesus é abençoar você, sim, mas fazer de você um abençoador também. A visão de Jesus para você é que você possa receber e possa dar, possa ser abençoado e possa abençoar outras vidas também. Amém? Eu queria falar com vocês um último ponto só, e é um desafio para você. Precisamos ser conquistados pela visão de Jesus. Amém? Porque foi isso que aconteceu com aquele povo. Pedro foi conquistado pela visão de Jesus. Ele tinha uma visão pequena, mas ele foi conquistado pela visão de Jesus. Jesus disse: vocês vão ser pescadores de homens, e ele creu naquilo. Presta atenção, o que é que Pedro queria quando o seu barco estava vazio? Quando ele teve uma pescaria frustrada, qual era o único foco de Pedro naquele momento? Peixes, sim ou não? E o que é que Jesus deu para ele? Peixes, barco cheio. E o que é que ele fez? Largou tudo e seguiu a Jesus. Ele foi conquistado pela visão de Jesus. Ele creu que a visão de Jesus era maior do que a visão que ele tinha. Ele caminhou para algo superior. Esse é o desafio que eu quero fazer para você hoje. Que você seja conquistado pela visão de Jesus. Que você abandone a sua visão natural, pequena, carnal, que às vezes está focado só nos problemas, que às vezes está focado só nas necessidades materiais, que às vezes está se achando incapaz de servir a Deus e de abençoar. E diga: Jesus, eu quero ter a minha visão deslimitada, ampliada. Eu quero ter uma visão sem limites. Eu quero entender a vida como o Senhor entende. Eu quero a tua sabedoria. O Senhor pode me dar um pouco mais de entendimento da vida, de entendimento das coisas, porque eu preciso enxergar mais para andar mais longe. Para ir mais longe, eu preciso enxergar mais longe. Eu preciso de uma visão deslimitada, amém? E se você hoje desejar isso, não importa o limite que você tenha, não importa onde você esteja, talvez você não conheça quase nada da Bíblia, talvez você não conheça quase nada da vida com Deus, mas se hoje você disser: Jesus, eu preciso de Ti,
Eu quero sair desse limite pequeno em que eu estou focado nos meus problemas, eu não estou encontrando soluções, eu não estou encontrando propósito para a minha vida, mas eu quero a tua visão, eu quero saber o que é que o Senhor tem para mim. Se você crê que Deus te conhece pelo nome e tem um propósito para a sua vida, e disser, eu quero conhecer, Jesus vai te mostrar, o Espírito de Deus vai te levar a experimentar isso nessa manhã. Então o desafio que eu faço para você é deixe Jesus conquistar você para a sua visão, para a visão que Ele tem. Seja conquistado pela visão de Jesus. Olhar para a visão humana e perceber que ela é limitada só não adianta. Olhar para a visão de Jesus e ficar impressionado com o que Ele faz, não adianta. Eu preciso deixar que Ele me tire daqui e me leve para esse outro lugar. Amém? Então eu quero pedir que você fique em pé um instante. Eu quero orar pela sua vida. Quando Jesus disse para Pedro, lance a sua rede, Pedro disse assim, eu não pesquei nada a noite inteira, o senhor sabe, ou seja, na minha visão o negócio está errado, não tem jeito. Mas já que o senhor mandou, sob a tua palavra eu lançarei as redes. Ali ele começou a andar na visão de Jesus e não na dele. Se ele andasse só na dele, ele diria, Jesus, não tem jeito. Eu já pesquei, eu sei o que eu faço, eu sou pescador, eu sei que não vai ter resultado aqui. Mas ele andou, ele aceitou, mesmo contra as circunstâncias, andar na visão de Jesus. Foi o primeiro passo de obediência que ele deu, para que depois Jesus dissesse assim, você vai ser pescador de homens. Então eu quero desafiar você hoje, a dar um passo na direção de Jesus, amém? Dê um passo a mais, dê um passo além. Acredite na vontade de Deus para a sua vida. Acredite no poder de Jesus sobre a sua vida. Acredite na soberania dele sobre as circunstâncias. Dê um passo para mais perto de Jesus. Dê um passo de obediência. Existe algo que Deus já te falou e você ainda não fez? Existe algo que Deus já te desafiou? Em algum momento o Espírito de Deus já te moveu e você ainda não disse sim? Diga sim hoje para Ele. Amém? E eu quero fazer um convite especial para você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. Vocês que estão aqui presentes, você que estiver vendo aí pela internet. O primeiro momento em que a nossa visão sai desse limite pequeno nosso e começa a entrar em uma visão espiritual, é quando a gente abre o coração para Jesus. O primeiro passo que nós precisamos dar é abrir o coração para Jesus, é entregar a vida a Ele. E se você tem vivido a sua vida e até hoje não fez uma oração, confessando Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, se você não convidou Jesus para entrar na sua vida, para ser o Senhor da sua vida, você precisa fazer essa oração. Porque é só quando nós damos liberdade ao Espírito, é só quando nós abrimos o coração, é que Ele pode entrar. Ele não força a passagem, Ele não te obriga a servi-lo. Ele vai entrar no seu coração se você disser, Senhor, eu aceito, eu quero. A gente tem que dizer sim para Jesus, amém? E se você nunca fez essa oração, e você quer fazer hoje uma oração simplesmente dizendo, Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim, eu creio que ali na cruz o Senhor estava pagando o preço dos meus pecados, eu te peço que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor entre na minha vida, eu preciso de Ti. Se você fizer essa oração hoje, Ele vai transformar a tua vida. Há alguém hoje aqui que quer fazer essa oração e entregar a sua vida a Jesus? Se você nunca fez essa oração, faça agora, levante a sua mão e eu vou orar por você. Há alguém que ainda não teve esse encontro com Jesus? Todos aqui já o fizeram? Glória a Deus pelas suas vidas. Aqui, você que está vendo pela internet, se você ainda não fez essa oração, faça comigo agora. Diga assim, Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu amor, eu preciso do Teu perdão, eu confesso os meus pecados, e confesso que Tu és o Senhor da minha vida, o meu Salvador, no nome de Jesus, amém. Você que está aqui comigo, você precisa dar um passo na direção de Jesus? Vamos fazer uma oração agora?
Vamos sair do limite da nossa visão natural e dizer: Senhor, eu estava confuso, mas a confusão é minha, a resposta é do Senhor, a solução é do Senhor. Eu sei que o Senhor tem uma visão perfeita, ampla, completa, e a minha é limitada. Então eu te peço que o Senhor entre, coloque no meu coração, que o teu Espírito fale comigo e me mostre a direção que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Senhor, no nome de Jesus, amplia a minha visão, me tira dos pensamentos naturais, carnais, tira os condicionamentos que eu recebi e coloca no meu coração a tua vontade. Fala comigo pelo teu Espírito, mostra o que eu preciso para ter a minha vida renovada, transformada, alinhada com a tua vontade. Eu quero a tua vontade, eu quero a tua palavra no meu coração, e eu quero andar pela tua visão, no nome de Jesus. Amém.